Olá, seja muito bem-vindo. As letras financeiras e outros títulos privados de curto prazo são instrumentos de investimentos emitidos por instituições financeiras e empresas para captar recursos diretamente com investidores. Esses ativos são pouco conhecidos por iniciantes, mas oferecem alternativas interessantes de rentabilidade, liquidez e diversificação dentro da renda fixa. Entre os principais estão as letras financeiras, as notas promissórias e outros títulos privados de curto prazo, que funciona de maneira semelhante a empréstimos concedidos ao emissor. As letras financeiras são títulos emitidos por bancos de grande porte com o objetivo de captar recursos de investimentos para financiar operações específicas. Ao adquirir uma letra financeira, o investidor empresta dinheiro ao banco e se compromete a devolver o valor investido, acrescido de juros, ao final do prazo determinado. Por exemplo, se o investidor aplica R$ 50.000 em uma letra financeira que paga 100% do CDI em 180 dias, ele receberá o valor principal mais os juros proporcionais ao CDI do período. Esse tipo de ativo é indicado para quem busca rentabilidade próxima à média do mercado de renda fixa, mas com prazo relativamente curto. As notas promissórias funcionam como títulos emitidos por empresas para captar recursos de curto prazo, geralmente de forma simples e direta. Diferente de debêntures, as notas promissórias têm prazos menores, normalmente em dias a poucos meses, na verdade, e podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas também. Por exemplo, uma empresa de tecnologia pode emitir uma nota promissória de R$ 100.000 com vencimento em 90 dias, pagando juros fixos de 1,5% no período. O investidor recebe o valor acordado ao final do prazo, sendo uma opção interessante para quem deseja diversificar a carteira com títulos de curtíssimo prazo e risco calculado. Além dessas opções, existem outros títulos privados de curto prazo emitidos por bancos e empresas com diferentes combinações de prazo, liquidez e rendimento. Esses títulos geralmente são utilizados para financiar operações específicas do emissor ou para gerir o caixa das instituições, oferecendo ao investidor a oportunidade de aplicar recursos em produtos de alta previsibilidade e retorno competitivo em relação a outros títulos de renda fixa. Em resumo, letras financeiras, notas promissórias e títulos privados de curto prazo funcionam como empréstimos temporários feitos a bancos ou empresas com retorno definido previamente. São instrumentos pouco explorados por iniciantes, mas valem a atenção por combinarem segurança, rentabilidade competitiva e liquidez ajustada a prazos curtos, permitindo então diversificação. É bem interessante. E também é muito eficiente, né, dentro da renda fixa, uma questão de planejamento financeiro e estratégico. Bem, dentro do universo das letras financeiras e títulos privados de curto prazo, existem diferentes tipos de produtos, cada um com características próprias de prazo, liquidez e rentabilidade, que permitem ao investidor escolher conforme as suas necessidades e objetivos financeiros. Entender essas diferenças é essencial para montar uma carteira eficiente e segura. Um dos tipos mais comuns são os títulos com liquidez diária. Esses produtos permitem resgatar o dinheiro a qualquer momento, sem perda significativa de rendimento. Normalmente, são emitidos por bancos maiores e funcionam de forma semelhante aos fundos DI, oferecendo então rentabilidade atrelada a índices como o CDI, por exemplo. Por exemplo, um investidor pode aplicar R$ 20.000 em um título com liquidez diária e resgatar parte do valor no dia seguinte, recebendo os juros proporcionais ao período aplicado. Essa característica
é especialmente útil para reservas de emergência, proporcionando segurança e flexibilidade para imprevistos. Outro grupo importante são os títulos de prazo curto, geralmente com vencimentos de 30, 60 ou 90 dias. Esses produtos são mais previsíveis, ideais para quem não quer deixar o dinheiro aplicado por longos períodos e busca alternativas com retorno competitivo. Por exemplo, uma nota promissória emitida por uma empresa com vencimento em 45 dias pode oferecer juros de 1,8% sobre o valor aplicado, permitindo que o investidor planeje o resgate e reinvista em novas oportunidades. Quanto à forma de remuneração, os títulos podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Nos pré-fixados, o investidor sabe exatamente quanto receberá no vencimento, independentemente da variação das taxas de juros do mercado. Por exemplo, uma letra financeira de R$ 50.000 com taxa de 12% ao ano garante que, ao final do prazo, o retorno será exatamente o previsto, facilitando o planejamento financeiro. Nos pós-fixados, o rendimento acompanha um índice de referência, geralmente o CDI, permitindo que o investimento se ajuste às condições econômicas atuais. Por exemplo, um CDB pós-fixado pode pagar 100% do CDI, acompanhando o movimento das taxas e oferecendo proteção em períodos de alta de juros. Além disso, existem combinações desses tipos: títulos de curto prazo com liquidez diária ou títulos pré-fixados com prazos fixos de 30 a 90 dias. Essas opções permitem diversificar a carteira, equilibrando segurança, previsibilidade e flexibilidade e garantindo que o investidor possa aproveitar oportunidades de rendimento sem comprometer a liquidez necessária para emergências ou objetivos de curto prazo. Em resumo, compreender os diferentes tipos de títulos privados de curto prazo, liquidez diária, prazo curto, pré-fixados ou pós-fixados, ajuda o investidor a escolher produtos alinhados ao seu perfil, maximizando retornos e, claro, minimizando riscos dentro de uma estratégia eficiente de renda fixa de curto prazo. A rentabilidade das letras financeiras e títulos privados de curto prazo é um fator essencial para que o investidor compreenda o retorno que pode esperar em comparação, a outros produtos de renda fixa, como o CDI e o Tesouro Selic. Esses títulos podem oferecer rendimento competitivo, ajustado ao perfil de risco e ao prazo de aplicação. Em geral, a maioria dos títulos privados de curto prazo tem seu rendimento atrelado ao CDI, que é a taxa média de empréstimos entre bancos e referência para investimentos de renda fixa. Por exemplo, uma nota promissória que paga 100% do CDI acompanhará a evolução dessa taxa ao longo do período de aplicação. Se o CDI estiver em 13% ao ano, o rendimento anual será equivalente a 13%, ajustado proporcionalmente ao prazo do título. Esse tipo de referência permite que o investidor tenha previsibilidade, mas também acompanhe o desempenho do mercado, garantindo retorno competitivo frente a alternativas tradicionais. Outra comparação relevante é com o Tesouro Selic, título público pós-fixado emitido pelo governo federal. O Tesouro Selic paga juros atrelados à taxa básica de juros da economia, a Selic, e é considerado extremamente seguro devido à baixa probabilidade de inadimplência do governo. Por exemplo, se o Tesouro Selic rende 13% ao ano, ele oferece rentabilidade líquida próxima a esse índice, com alta liquidez, podendo ser resgatado a qualquer momento. Letras financeiras e notas promissórias emitidas por bancos de grande porte podem superar ligeiramente o rendimento do Tesouro Selic em termos de juros, principalmente quando oferecem taxas acima de 100% do CDI. É importante notar que a comparação deve considerar custos e prazos, tá? Enquanto o Tesouro Selic possui liquidez diária,
Alguns títulos privados de curto prazo podem exigir permanência até o vencimento, e a venda antecipada pode afetar o retorno. Por outro lado, a vantagem de títulos privados de curto prazo é que podem oferecer retornos ligeiramente superiores ao CDI ou ao Tesouro Selic, compensando o risco moderadamente maior assumido em relação, por exemplo, à segurança do governo. Além disso, os títulos pré-fixados ou pós-fixados de curto prazo permitem que o investidor escolha entre previsibilidade e atualização do rendimento conforme a economia. Um título pré-fixado pode garantir retorno fixo, mesmo se a Selic cair, enquanto um título pós-fixado acompanha a taxa de CDI, garantindo atualização constante e proteção contra as altas de juros. Em resumo, a rentabilidade dos títulos privados de curto prazo geralmente se mostra competitiva frente ao CDI e ao Tesouro Selic, oferecendo então alternativas para maximizar ganhos dentro da renda fixa, respeitando o perfil de risco, prazo e liquidez. Com a escolha correta, o investidor consegue otimizar o retorno e diversificar a carteira de forma estratégica, equilibrando segurança e rendimento em prazos curtos. Um dos elementos mais importantes ao investir em títulos privados de curto prazo, como letras financeiras, notas promissórias ou outros papéis emitidos por bancos e instituições financeiras, é compreender a garantia oferecida pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC. O FGC funciona como uma rede de segurança para investidores, protegendo o capital investido em caso de problemas financeiros do emissor dentro de certos limites. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira em caso de falência ou intervenção do banco emissor. Isso significa que, se você investir R$ 200 mil em letras financeiras de um banco que enfrente dificuldades financeiras, o fundo assegura o valor total aplicado, incluindo juros acumulados até o vencimento, sem que você sofra perdas financeiras. O mesmo limite se aplica a diferentes produtos cobertos pelo FGC, como CDBs, LCIs, LCAs e outros títulos de renda fixa de bancos, tornando esse investimento significativamente mais seguros para o investidor iniciante ou investidor conservador. É importante entender que o FGC não cobre todos os tipos de títulos privados, tá? Por exemplo, debêntures emitidas por empresas e títulos corporativos sem vínculo com bancos não contam com essa proteção. Por isso, ao investir em letras financeiras ou notas promissórias, é essencial verificar se o emissor é uma instituição participante do FGC, para sua segurança. Caso positivo, o investidor tem a tranquilidade de saber que, mesmo em situações adversas, o seu capital estará protegido até o limite estabelecido pelo fundo. Além da proteção do FGC, a garantia influencia também diretamente a avaliação do risco do investimento. Títulos cobertos pelo fundo, tendem a ter menor risco de crédito, permitindo que investidores iniciantes construam uma carteira de renda fixa mais segura. Por exemplo, aplicar R$ 50 mil em uma letra financeira de um banco coberto pelo FGC oferece segurança similar a investir no Tesouro Selic, mas com potencial de rendimento um pouco superior, especialmente se o título for pós-fixado atrelado ao CDI. Outra vantagem da cobertura do FGC é a confiança para a diversificação. Investidores podem aplicar em diferentes bancos, sabendo que cada aplicação está protegida até R$ 250 mil por instituição. Isso permite aumentar o retorno potencial ao explorar taxas mais altas, vamos dizer assim, oferecidas por bancos menores, mantendo a segurança financeira. Em resumo, a garantia do Fundo Garantidor de Crédito é um mecanismo essencial para proteger o capital investido em títulos privados de curto prazo.
Ao compreender o funcionamento do FGC e seus limites, o investidor consegue equilibrar segurança, rentabilidade e liquidez, fazendo escolhas mais confiantes, planejadas, especialmente em investimentos conhecidos por iniciantes, como letras financeiras e notas promissórias. Embora as letras financeiras e outros títulos privados de curto prazo ofereçam retorno competitivo e proteção parcial pelo FGC, é fundamental que o investidor conheça os riscos e cuidados associados a esses produtos, principalmente relacionados à liquidez, prazo e variação de rentabilidade. Entender essas características ajuda a tomar decisões mais seguras e estratégicas. O primeiro ponto é a liquidez. Alguns títulos privados não permitem resgate imediato antes do vencimento, ou podem sofrer desvalorização em caso de venda antecipada. Por exemplo, se você aplicar R$ 50 mil em uma nota promissória de 90 dias e precisar resgatar antes do prazo, o valor recebido pode ser menor do que o investido, dependendo das condições do mercado. Esse risco é mais relevante para investidores que podem precisar do dinheiro a qualquer momento, sendo essencial planejar o horizonte do investimento. Então, fique atento com isso. O prazo é outro fator crítico. Títulos de curto prazo variam entre dias e poucos meses, e escolher o prazo correto influencia diretamente a rentabilidade e a liquidez. Um prazo muito curto pode limitar os juros, né, e ganhos, enquanto, por exemplo, um prazo mais longo aumenta o risco de imprevistos econômicos, né, e que podem afetar o rendimento desse investimento. Por exemplo, uma letra financeira de 30 dias oferece liquidez rápida, mas com rendimento proporcionalmente menor que uma de 90 dias, que proporciona juros mais altos, mas com menor flexibilidade, justamente por ser 90 dias. A variação de rentabilidade também exige atenção. Alguns títulos pré-fixados, oferecendo juros fixos, enquanto outros são fixados, né, são pós-fixados, atrelados a índices como o CDI. Nos pós-fixados, o rendimento acompanha o mercado. Se a taxa de referência cair, o retorno será menor. Se subir, será maior. Isso significa que o investidor deve monitorar o cenário econômico e estar preparado para flutuações, ajustando a estratégia conforme necessário. Além disso, mesmo com a cobertura do FGC, existe o risco de crédito do emissor, principalmente se o título for emitido por bancos menores ou empresas de médio porte. Avaliar a saúde financeira do emissor e a classificação de risco é essencial para reduzir a probabilidade de problemas no pagamento do principal ou dos juros. Em resumo, ao investir em letras financeiras e títulos privados de curto prazo, é importante equilibrar liquidez, prazo e potencial de rentabilidade, considerando o perfil do investidor e o objetivo financeiro. Planejamento, análise do emissor e atenção ao mercado ajudam a minimizar riscos, garantindo que o investimento seja eficiente, seguro e compatível com as metas de curto prazo do investidor, mesmo em ativos menos conhecidos ou explorados por iniciantes. Pense nisso. Até a próxima.